Pessoal, hoje vamos falar sobre reforma tributária. Hoje vamos falar com o Dr. Vinícius, que é uma pessoa competente para falar sobre o tema, num projeto de extensão da Faculdade Uniaraguaia, onde eu, Juliano e mais os meus colegas vamos entender um pouco mais sobre essa realidade. Eu quero falar um pouco mais sobre o nosso entrevistado, que é o Dr. Vinícius Oliveira de Almeida. Ele é mestre em Direito, Relações Internacionais, Desenvolvimento, formado em Direito pela PUC. Hoje, atualmente, ele é auditor do Estado, professor de pós-graduação pela BSSP. Ele é autor do livro Desenvolvimento e Emancipação, Caso de Incentivos Fiscais do Setor Automobilístico do Estado de Goiás. Ou seja, uma pessoa competente para falar sobre o tema. Dr. Vinícius, eu quero começar com uma pergunta que é muito importante para não só para os contadores, mas também para todos os empresários. Qual o modelo de IVA adotado pela reforma tributária dos impostos de consumo? E quais as premissas a respeito disso? Nós estamos aí diante dessa reforma tributária sobre os impostos de consumo, né, que vem aí desde 2003 com a promulgação da Emenda Constitucional 132 de 2023, seguindo aí a regra da transição, que daqui a pouco vamos falar sobre ela, e também a regulamentação pela Lei Complementar 214 de 2025, né? Estamos aí substituindo o modelo de 5 tributos, né, que seria aí 3 federais, que é o CONFIS, o PIS e o IPI, um estadual, que seria o ICMS, e o ISS, por parte dos municípios, né? Estamos mudando a regra da questão da tributação existente no Brasil hoje, daquela em que os impostos de consumo do lado federal, o IPI, incide sobre a produção, o ICMS incide sobre a comercialização e o ISS incide sobre a parte da prestação de serviço. O modelo adotado é o IVA dual, né? Ele está sendo dividido aí em 2 partes, né? O CBS fazendo aí a aglutinação de PIS, CONFINS e IPI, e o IBS, né, fazendo aí a aglutinação do ICMS e do ISS. Vislumbra aí dentro da legislação uma aplicação aí do que a gente conhece de IVA moderno, né, que são as premissas, essa da neutralidade, né, absoluta, de evitar o efeito em cascata da tributação de consumo. Nós temos aí a questão da base ampla de tributação sobre bens e serviços, questões também com relação a alíquotas únicas, né, para a tributação, ainda que diferente do cenário atual. Princípio do destino também é uma característica muito importante da questão do IVA atual. Transparência, né, com relação aí à forma da tributação, e cooperação e integração com as unidades federativas no sentido aí da questão da modernização desse imposto sobre consumo de forma dual que estamos vivendo no país hoje. Bom dia, doutor Vinícius. Meu nome é David Ramos e nessa perspectiva eu gostaria de perguntar para o senhor como ficarão as alíquotas do novo sistema de tributação do consumo a partir de agora. Com relação às alíquotas, né, nós temos aí a existência da possibilidade das alíquotas de referências, né? Essa alíquota de referência, ela vem para poder fazer aí a contrapartida com a atual carga tributária, né? Vislumbra-se aí que a alíquota de referência será de 26,5% a 28%, né? De toda sorte, essa é uma alíquota alta dentro dos padrões internacionais. Essa alíquota de referência, ela é o padrão, que vai ser a soma do CBS mais o IBS. Teremos aí, logo agora em 2026, né, começando um período de transição com relação à aplicação da alíquota do CBS e do IBS, sendo 0,9% de CBS e 0,1% de IBS. Vamos viver aí um período teste dessas alíquotas. Nós teremos aí a possibilidade de compensação a partir do ano que vem dessa alíquota de 0,1% de IBS com relação a PIS/COFINS, para não ter aí aumento de carga tributária.
né, tendo aí até a possibilidade daqueles contribuintes que cumprirem com as suas obrigações acessórias estar dispensado de fazer o recolhimento dessas alíquotas. Em 2027 e 2028, né, nós teremos nasce o CBS como um todo, né, então nós teremos a alíquota, né, do CBS. A partir de 2029 teremos uma redução da alíquota de ICMS e ISS e um aumento da alíquota do IBS, fazendo aí todo um cenário, né, de transição com relação à tributação desse IVA dual que a gente falou na questão anterior. Bom dia, doutor Vinícius. Me chamo Neuvanda. Gostaria de saber quais os impactos mais significativos da reforma tributária para estados como Goiás. O estado de Goiás, ele está no contexto aí, né, dos estados da federação que de certa forma, né, foram contra a reforma tributária, né, no sentido que o que está por trás de algumas reclamações seria a perda de autonomia dos estados com relação à sua política tributária, e isso é verdade, né? Nós estamos aí saindo do princípio da origem da tributação de consumo para um princípio de destino, né? Goiás é um estado que buscou durante todo esse tempo aí, em seu desenvolvimento, usar o ICMS, né, naquela característica sua extrafiscal para induzir comportamento, diga-se, né, atrair investimentos para dentro do seu estado com a redução de tributos, como foram feitos em vários estados da federação. E isso só foi possível porque a tributação do ICMS atual, ela é na origem, né? Com a reforma tributária dos impostos de consumo, nós vamos ter a tributação no destino, ou seja, a arrecadação real, agora fica, né, para onde o produto é consumido e não onde ele é produzido, tá? Então, um dos grandes problemas que os estados federados vão viver com a reforma tributária, aqueles estados que usaram do ICMS para poder atrair investimento, é a perca desse instrumento. A reforma ela traz a compensação dos benefícios fiscais, né, não obstante essa perda. Nós temos aí em 2032 o fim do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço e do ISS. Então, o Estado vai ter que buscar novas ferramentas de desenvolvimento, né? Nós temos aí vários distritos industriais no Estado, por exemplo, DAIA, DAIAG, né, que tem ali as indústrias instaladas com relação aos incentivos fiscais, diga-se aí, fomentar, produzir, ProGoiás, né? Então, daqui para frente, o Estado terá que usar de outros mecanismos, né? Existe aí a previsão de um fundo, né, o Fundo de Desenvolvimento Regional, que vai ser o instrumento, né, que com o fim dos impostos sobre consumo aí, que a gente conhece atualmente, o Estado vai poder, aí, no caso, utilizá-lo para melhorar a infraestrutura, treinar a mão de obra. Então, um dos impactos mais importantes com relação à reforma seria aí a perca do Estado da sua competência de legislar sobre o ICMS e daí dar isenções e atrair investimentos. Doutor Vinícius, meu nome é Luiz, sou um dos integrantes, né, de estudos de atualização jurídica e nessa perspectiva eu gostaria de fazer essa seguinte pergunta. O que podemos esperar uma simplificação real das obrigações acessórias SPED e ICMS ou ainda teremos um sistema complexo de apuração? Uma das premissas da reforma tributária é a simplificação, né? Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, a estrutura, citando um exemplo aqui com relação à não cumulatividade plena, né? O que seria a não cumulatividade plena, né? Na reforma tributária sobre consumo, que a gente vamos viver, você vai ter créditos amplos, né? A exemplo do atual, hoje você tem problemas com relação a crédito ICMS, ali na apropriação do ativo imobilizado, mercadoria de uso e consumo, na parte, inclusive, também de apropriação de energia elétrica, onde houve uma reclamação muito grande por parte ali da aprovação da reforma, de que a gente não vivia uma não cumulatividade real, né? Então, a partir do momento que você tem um sistema em que você tem créditos amplos, ressarcimentos
imediatos, alíquotas, poucas alíquotas, né, com relação à questão da tributação, e um sistema, né, que funcionará através de robustos sistemas de informatização, com certeza nós teremos aí uma diminuição da complexidade do cumprimento das obrigações acessórias que vivemos hoje, né? Podemos citar, por exemplo, a questão da instituição de uma nota fiscal única para a tributação tanto do CBS quanto do ICMS. Podemos citar o Cadastro Único Nacional, né, onde que vai ter aí não teremos mais, né, o contribuinte ter CNPJ, ter inscrição estadual, ter inscrição no município, aí até com relação a isso vamos ter mudanças. E também com relação à apuração do estabelecido de todo o tributo será sendo eleita em um estabelecimento só. Então tudo indica que nós teremos sim uma simplificação dessas obrigações tributárias, né, com a possibilidade inclusive já da norma, né, de ter o contribuinte direito aí uma apuração pré-assistida por parte da administração tributária. Doutor Vinícius, tudo bem? Me chamo Giovanni e a minha dúvida é referente a como será a fiscalização para uma mudança de sistema de tributação no destino. A gente vai ter, isso é uma situação que angustia, né, toda a parte da administração tributária, porque ela está acostumada a exercer o seu poder de fiscalizar em cima da sua competência, né? Federal em cima da competência federal, estadual dentro dos tributos estaduais e o município dentro dos tributos municipais, né? Com a reforma tributária, nós teremos aí a necessidade de uma cooperação e integração. Haja vista que, por exemplo, o Imposto sobre Bens e Serviços, hoje ele é compartilhado entre município e estado, ou seja, após a fase de transição da reforma, né, você vão ter dois entes que antigamente tributava diferente com relação às suas competências, daí fiscalizava também seus fatos geradores, né, esses vão ter que fazer agora todo mundo junto, né, então isso é um desafio, né, com relação à questão dessa cooperação e essa integração. Por um outro lado, a gente tem nessa situação uma simplificação na forma de fiscalizar, com relação aí que vamos ter questão de redundâncias com relação à fiscalização. Como a reforma tributária ela traz uma norma única para CBS e IBS, um regulamento para o CBS e um regulamento para o IBS, nós não vamos ter mais problemas, por exemplo, de empresas que estão em outros estados, que têm filial ou matriz em outros estados, ter que conhecer regulamentos, por exemplo, do estado da Bahia, regulamento do estado do ICMS. Então isso vai facilitar, sim, a fiscalização e até o cumprimento das obrigações acessórias. E, por um outro lado, também que é importante a gente registrar que por trás da reforma tributária, com relação à questão da cooperação, nós temos aí já programas, né, no sentido da conformidade do contribuinte. Então, a fiscalização ela passa a ser muito mais parceira do contribuinte, no sentido de levar as irregularidades, primeiro, para o contribuinte tentar a sua autorregularização, através de denúncia espontânea, sem aplicação de multa punitiva. Caso não faça, aí sim a fiscalização chegará ao termo aí de fazer o lançamento tributário aí com a multa punitiva. Bom dia, doutor Vinícius. Me chamo Ricardo Ferreira, estudante do Centro Universitário de Uniraguaia. E gostaria de perguntar ao senhor, diante do cenário da reforma tributária, qual conselho o senhor deixaria para os empresários goianos e também para os contabilistas, diante dessa novidade que está sendo implementada através da reforma tributária? O desafio é grande, né? Nós temos aí as regras de transições, ficarem atentos à regra de transição, porque isso vai impactar no sistema de gestão tributária, vai impactar nas obrigações acessórias, né? Vamos viver um momento a partir aí de 2026 e vamos falar assim que ele vai ficar mais intenso a partir de 2029, quando a gente teremos um aumento da alíquota do IBS e CBS, uma gradação dessa tributação até 2044, que nós vamos viver dois sistemas. O sistema atual, e aí a gente, na parte dos empresários e dos contadores, nós vamos ter sistemas de apuração de créditos ainda por parte do ICMS,
ainda por parte aí das regras, né, por parte desse imposto, e também teremos do CBS. Nós teremos um sistema híbrido, né, então nós vamos ter que passar por essas situações, e isso desemboca em declarações, em emissões de notas fiscais, então é estar atento a essa situação. E uma coisa que, assim, não podemos deixar de levar em consideração, que o ICMS e o ISS ainda não morreu, né? Então a gente tem uma regra longa de transição, a legislação desses impostos ainda estão aí, a parte da fiscalização tributária ainda ela vai acontecer, então vocês têm que estar aí olhando, né, no retrovisor também, no sentido de que a norma não cumprida dos impostos ainda vigentes, ela pode dar aí punições e ainda tem as obrigações a serem cumpridas. Doutor Vinícius, queremos agradecer, né, mais uma vez a sua presença e o seu tempo em poder responder nossas perguntas e poder agregar, né, conhecimento não só para nós alunos da Uniaraguaia, mas também para todos os contribuintes. Quero agradecer também à Faculdade Uniaraguaia, né, em poder auxiliar e promover, né, esse projeto de extensão, em poder trazer informações para os contribuintes do Estado, para os contadores e para nós alunos que estamos aí em busca, né, dessa formação de direito, que é tão importante, né, para o nosso Estado de Goiás. Gostaria de agradecer os alunos da Uniaraguaia, na pessoa da equipe que está aqui, dos alunos do trabalho aí de atualidades, né, de jurídicas. Recordo eu da minha época de estudante de Direito, eu sou formado pela PUC de Goiás desde 2001, e dá aí os votos, né, de força, né, com relação a essa profissão, que é uma profissão árdua, a da advocacia, ou qualquer uma que seja aí do direito, né, e chamar aí a atenção aí para os estudos do direito tributário, né, que é muito gratificante, né. Atualmente eu sou auditor fiscal do Estado de Goiás e mexo com a parte tributária dioturnamente, e é de grandes desafios e de grandes também retornos financeiros, seja ele por concurso público, que é um concurso bem remunerado, mas também por aqueles profissionais que buscam essa área, que não é uma área muito fácil.